Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de resolução de atividades do Background. Nesse caso aqui, fazendo uso da linguagem C. Então, se você já está fazendo aí as aulas anteriores, iniciamos lá no desafio 1000, né, seguindo o site aqui do Background, e a gente vai seguindo, né, a cada nova aula, uma nova resolução de um novo projeto. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto de hoje, né? Qual que é o projeto de hoje? E vamos puxar para cá. Primeiro, vamos buscar onde está esse projeto, não é mesmo? A gente vai lá em problemas, iniciante, vai carregar para nós aí o projeto aqui, né? Então vamos fazer o 1011, que é o esfera. Vamos carregar aqui. E vamos entender qual que é o problema, né? Qual que é o problema em si. Primeiro ponto, a gente tem que avaliar a estrutura, né? Então ele fala para você fazer um programa que calcule e mostre o volume de uma esfera, sendo fornecido o valor do seu raio, nesse caso R, e a forma para calcular é 4 por 3 multiplicado por π multiplicado por raio ao cubo, né? E aí considere, nesse caso atribua para π o valor de 3.14159, que é o que a gente vai incluir, né? E aí temos duas condições, né? Condição de entrada, o arquivo de entrada contém um valor de ponto flutuante, nesse caso double, né? Correspondendo aí ao raio da esfera, e a saída deverá ser aí uma mensagem chamada volume, e aí conforme o exemplo aqui, o valor apresentado com 3 casas após o ponto, né? Então, nesse ponto aí, pessoal, o objetivo principal, calcular e mostrar aí o volume de uma esfera a partir do valor do seu raio, utilizando a fórmula que foi colocada ali. E esse exercício, pessoal, pede para que o programa aí vai ler esse ponto flutuante, né? Então, só fazendo essa parte aqui, né? E a saída vai nesse ponto, né? Sair conforme está aqui. Bom, para a gente fazer esse algoritmo, inicialmente a gente tem que primeiro ler o raio, depois calcular o volume e exibir o resultado. Então, de forma simples, né? Não tem muito o que inventar aqui, é entrada, processamento e saída, né? Então o fluxo basicamente é leitura do raio, cálculo do volume usando a fórmula que já está ali, a gente já entregou a fórmula, né? E impressão disso em tela, tá bom? Para a gente começar a fazer o código, a gente vai utilizar aí, para esse caso, como a gente tem que trabalhar com frações, não é nem fração, né? É elevado, né? Valores elevados à potência, nesse caso aqui está pedindo a terceira, né? R3. A gente tem que fazer a utilização da biblioteca Math, ou Math, não sei como é que o pessoal pronuncia, né? math.h, que é a biblioteca que contém as funções matemáticas que a gente vai estar utilizando, tá bom? Então vamos carregar isso aqui em tela, vamos trazer para cá, a gente tem aí, vamos fazer uso aí do DevC++, né, que é a aplicação que eu já comecei nas aulas anteriores, você pode, se quiser usar também, tem o Online GBD, que é uma ferramenta muito boa, mas aqui a gente vai estar utilizando o DevC++, vou carregar a minha área de trabalho, Ctrl N ou File New Source File, né? Ou código-fonte, não sei como é que está a tua versão, essa em português ou se em inglês. E a gente vai fazer o trabalho aí de inclusão desse código. Então, o primeiro ponto, a gente vai fazer a inclusão das bibliotecas, nesse caso aqui, a standard.io, stdio.h, que é a biblioteca que tem os recursos básicos aí, que a gente já faz uso dela, né? E depois vamos incluir a biblioteca Math, né? Que é a biblioteca matemática, que contém funções matemáticas, provavelmente, para ser mais claro, né? Vamos fazer aqui a criação da nossa estrutura do int main, né? E não esquecendo de deixar aqui o return 0,
que é o nosso verificador para saber se a aplicação chegou até o final, né, e deu tudo certo. E vamos criar as variáveis. Então, só para a gente lembrar aqui, né, a gente tem duas variáveis. A variável que vai indicar o volume e a outra que vai indicar o raio, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, e as duas são de dupla precisão ainda, né? Então, tem aqui o raio e a variável volume, tá bom? Depois eu vou utilizar duas constantes, na verdade uma constante apenas, né? Porque ele fala para você fazer a utilização do pi, ele já até atribui o valor para você, então tem duas formas de você fazer aí. Nesse caso eu vou fazer uma definição de const, mas você pode utilizar também como define, enfim, fica a teu critério. Aqui ele pede para você utilizar 3.1415.9, isso. Então, 3.1415.9. Esse é o valor que a gente vai estar utilizando aí para nossa constante. Bom, começo de entrada, fazer a leitura do raio, né? Ele pede para você fazer a inclusão do raio, LF, né? Então, %, LF, a gente não pode esquecer daqui do porcentagem para indicar aí, né, o ponto. E a gente inclui aqui, coloca o endereçador raio, tá? Então, vai endereçar aí para variável raio. A partir do momento que a gente fez a inclusão, né, dos dados do raio no algoritmo, lembra que eu falei para vocês aqui? A situação é bem simples, né? Eu faço a entrada do, correspondendo ao raio da esfera, processo, que vou fazer o cálculo, né, baseado aqui na forma que ele já passou, então tá bem simples essa forma, e a saída. Então, resumidamente é isso. Então, temos aqui, né, a entrada, aqui o processamento, né, e depois temos a saída, tá? Então, no processamento a gente vai fazer o cálculo, e nesse cálculo aqui a gente já considerou uma variável chamada volume, levando em consideração também que aqui ele pede, né, com volume e tudo mais, então a gente já fez meio que nessa pegada aí, tá bom? Então, variável volume vai receber o cálculo, e o cálculo ele já até deu ali, né, que era 4, deixa eu ver aqui, 4 dividido por 3 multiplicado por π e multiplicado pelo raio. Nesse caso, o raio ao cubo. Então, aqui que a gente vai fazer o uso daquela função de potenciação que vem na biblioteca Math, né? Então, a gente vai fazer o uso aqui, 4.0 dividido por 3, tá? Esse aqui é o inicial, multiplicado por π e multiplicado por potência de raio por 3, tá? Inclusive até ele fala que quando você coloca a atribuição aqui, eu acho que não está aparecendo aqui agora, mas vamos ver aqui se eu tirar aqui, ó. Eu até escrevi errado, né? Tem que escrever de novo. Tá lá. Deixa eu só ver aqui. Ele traz aqui quem que você vai colocar. Nesse caso aqui vai ser π, né? Π não, desculpa, é o raio. Eu coloquei o valor errado. Raio, raio e qual que é, olha lá, agora apareceu aqui, ó. Double, no caso aqui x e double y. Qual que vai ser os valores incluídos em pol, né? Potenciação. Ok, fiz isso aqui, já vai estar fazendo aí a multiplicação por 3. E agora eu vou imprimir o volume, né? Então agora sim, vou colocar aqui na saída a variável, né? No caso, o resultado final. Então, printf volume. Vou fazer igualzinho tá lá, né? Porque a gente sabe que o bcrowd tem isso também, né? Tem que ser exatamente igual, o espaço aqui entre os iguais, os valores e tudo mais. Ele quer 3 casas após o ponto, então, vamos lá. Então, volume, espaço igual, espaço. E aí, aqui eu vou colocar, ó, %.3 LF. Por que ponto 3? Porque ele pede 3 casas após o ponto, né? E aqui eu não posso esquecer também do _n, porque o bcrowd tem esse detalhezinho ali na apresentação. Se eu não colocar isso daí, e aqui, lógico, a variável contém o valor, né?
Se eu não colocar isso daqui, ele vai dar erro de apresentação. E se tiver algum detalhezinho, por exemplo, esse aqui um pouquinho mais para cá, também dá erro de apresentação, enfim. É uma particularidade que o bcloud tem. Ó, o return 0 ficou faltando aqui, eu coloquei o parênteses para fechar. Me equivoquei aqui. Enfim, na prática é isso aqui, tá, pessoal? Vamos ver se esse código vai funcionar conforme esperado, né? Vamos fazer um teste aqui agora. Vou salvar ele aqui e vou executar. Detalhe muito importante aqui, pessoal, na hora de salvar, se você vir aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Save As, salva ele como C, tá? Se você salvar ele como C, salvar ele como CPP, padrão, né? O padrão é CPP, né? Porque deve ser mais C++. Nesse caso aqui, eu recomendo você vir trocar para C, ele ficar com a extensão .c. Nesse caso aqui, exclusivamente, ele está como .cpp, inclusive. Eu vou até salvar aqui, ó, 1011C. Substituir ele para poder ficar certinho aqui. Vou compilar e rodar F11, inclusive eu vou até trazer para cá, para a tela. Aqui, vou colocar aqui. Beleza. Então eu vou executar esse cara. Acho que não precisa nem ter feito isso aqui, né? Por isso eu vou colocar do lado. Aqui. Aí. Então temos aqui uma entrada, vamos analisar esse ponto aqui, que seria o raio 3. Então se eu inserir o valor 3, a saída tem que ser igual a 113.097. Então 113.097. Muito bem. Então já temos aí o primeiro valor validado. Vou validar só o segundo aqui para não ficar, né, com a consciência tranquila. Vou pegar esse valor aqui, ó, valor de 15, que é o segundo valor, ele vai ter que aparecer lá 14.137.155. Então, assim, né, existe aí grande probabilidade que esse código esteja devidamente correto. Então, eu vou pegar aqui, vou copiar ele e vou trazer para cá e vou colar ele. Vamos ver o que vai acontecer. E o CAPTCHA tá aqui na minha bota. Aceito de primeira, né? Não teve nenhum errozinho. Então a gente conseguiu fazer aí a entrega deste código, pessoal, tá? Então, ó, só para a gente deixar claro aqui, né? Vou trazer para cá, aí fica mais fácil. Beleza. Pessoal, esse é um código simples, embora a gente tenha que ler, fazer a interpretação de uma forma correta, né? Inclusive ele já traz a forma. Qual que é a vantagem desses códigos do bcloud? Você vai treinar mais a parte de lógica, né? Do que propriamente a fórmula. A fórmula você buscar ali, você já saberia qual que é o volume que você traz baseado num raio, né? Ao quadrado, ao cubo principalmente, né? Então, nesse caso especificamente, o que você mais às vezes tem dificuldade é justamente na construção da fórmula, né? Que a construção da fórmula, acho que você vai sentir uma certa dificuldade se a gente pegar aqui, né, o código. Deixa eu voltar aqui para outra tela. Isso aqui acho que vai ser a sua maior dificuldade. Você vai enroscar ali muitas vezes e não vai conseguir. Então, qual que é a minha recomendação, pessoal? A minha recomendação é que vá no Google, vá na GPT, vá, enfim, em qualquer outro lugar, mas tente não pegar a resposta de cara, né? Embora estou aqui fazendo essa aula de resolução, mas a ideia é que você busque utilizar essas ferramentas ao seu favor. Então, me explique sem dar a resposta, por exemplo, né? Aqui no caso, tá bem muito óbvio, né? Porque ele deu aqui já para você toda a única coisa que você tinha que pesquisar é como que você ia fazer o raio ao cubo. E aí o raio ao cubo na linguagem C você usa a função de potenciação, que está na biblioteca math. Basicamente é isso, tá bom? Então espero que tenha te ajudado. Você praticar, continue fazendo as outras atividades. A tendência das aplicações do 1000 até lá, o 1100 lá vai tarará, é que vai aumentando essa dificuldade. E eu vou estar acompanhando todas elas, fazendo aí passo a passo, tentando explicar da maneira mais didática possível para você entender, tá bom? Então, se você gostou, né, vou pedir para você deixar aí
o seu like, né? Isso ajuda pra caramba a gente também, né? Então, se você tiver aí e puder contribuir, eu agradeço por demais. Então, a gente se vê por aqui e até a próxima aula. Até lá!